Então tá bom. Então o slide está na tela. Então vamos começar, né? Então a última aula foi sobre o Deus Filho, né? Então uma coisa que eu quero deixar claro. Bom, nós vimos que Jesus também é Deus e agora o Espírito Santo também é Deus. Só que eles desempenham papéis distintos. Então eles são Deus, eles são o Deus do mesmo jeito, cada um deles, cada um dos três, o Pai, o Filho e o Espírito, mas eles desempenham papéis distintos na ordem que eles mesmos desenvolveram para executar coisas para nós. Como nós vimos para o Filho veio para nos salvar dos nossos próprios pecados, nos salvar da ira do Pai. E agora o Espírito ele vem desenvolvendo um trabalho diferente. É isso que nós veremos nesses slides hoje. Então, bom, a pergunta que eu já respondi, quem é o Espírito? O Espírito é Deus, olha lá, assim como Jesus. Deixa eu colocar a canetinha que eu esqueço aqui. Então, assim como Jesus, ele é Deus também, porém desenvolve uma missão específica dentro da Trindade. Dentro dos três, o Espírito desenvolve uma função distinta dos outros dois. Então, aqui em 1 João 5, do 5 ao 8, a gente vai ver esse versículo, alguma característica aí da missão do Espírito. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, olha lá, e o Espírito é o que dá testemunho. Então ele falou de Deus, aí ele falou de Jesus Cristo, e agora ele vem falando que o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho. Então vamos lá, então há três, Pai, o Filho e o Espírito. No céu o Pai, a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, e esses três são um. A palavra que o verbo, lembra que nós estudamos na aula passada, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, que diz lá no Evangelho de João. Então, o Pai, a palavra, o verbo, que é o Filho, e o Espírito Santo, estes três são um. Então tem muitos erros por aí, em alguma denominação bem conhecida, que negam a Trindade, que negam a existência de três pessoas sendo um único Deus. Mas a Bíblia é bem clara aqui, ó, e esses três são um, dizendo que os três, o Pai, o Filho e o Espírito, são um só. E, na verdade, a palavra Trindade, né, para o critério de curiosidade aqui, não está realmente escrito na Bíblia, a palavra Trindade, mas o termo não está escrito, mas o conceito está ali. Os três são um, três em um, Trindade, três em uma única unidade. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então os três se unem com o mesmo propósito em pró de nós que cremos em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo, por só um versículo para não se alongar, porque isso não é praticamente discutido, isso praticamente todos creem, a não ser essa denominação específica que nega isso. Próximo aqui, o Espírito Santo na criação. Então agora vamos ver o papel do Espírito Santo lá no começo de todas as coisas. Logo lá, no primeiro e no segundo versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, não havia nada. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o Espírito de Deus já estava ali com as outras duas pessoas ali da Trindade. Lá em Gênesis, no mesmo capítulo, só que agora no versículo 26, também disse Deus: façamos. Olha a chave aqui, muita gente não se atenta nisso. Façamos no plural, não no singular. Deus não está falando eu faço o homem à nossa imagem. Deus está falando façamos. Significa que não há um só. Então, pelo menos dois ele já tem. Mas nós vemos que na verdade são três.
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, tudo continua no plural. Nossa imagem, nossa semelhança. Tenha eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Já dá para ver que Deus, o Pai, não estava só ali na criação, como até muita gente que sabe disso, que crê na Trindade, que crê no Pai, no Filho e no Espírito, mas não se atenta que ali Deus usa esse termo ali no plural para dizer sobre o início da criação ali. Então, o homem é feito à nossa imagem, a imagem aí da Trindade. Interessante, né? A imagem da Trindade. Então, nós temos características dos três. O corpo físico do Filho, né? E outras características dos outros dois, que nós já estudamos sobre o Pai, agora estudaremos um pouco mais sobre o Espírito. O Espírito Santo na inspiração das Escrituras. Então, também estudamos isso lá quando nós estudamos sobre as Escrituras, sobre a veracidade, sobre a infabilidade, sobre a inerrância das Escrituras. Nós vemos que tudo é inerrante porque foi o Espírito que inspirou os homens, e não os homens escreveram por conta própria, pela própria cabeça, pelo próprio coração. Não, foi esse Espírito, o Espírito Santo que estava na criação, que inspirou. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, tá aí já uma das características, uma das funções do Espírito Santo. Foi ele que foi usado para trazer a mensagem para nós, através desses homens, de alguns homens que escreveu as Escrituras. Então, o Espírito Santo dando testemunho de Cristo, ou testemunho do que nós precisamos ouvir, para o que Deus quis nos revelar. Então, uma ação aí do Espírito Santo na revelação das verdades de Deus que queria passar para os seres humanos. Agora, a diferença do Espírito Santo nos testamentos. Então, tem diferenças do agir do Espírito Santo na antiga aliança, junto com o povo de Israel, com os hebreus, com os judeus, com os israelitas. Todos esses termos significam a mesma coisa, quer dizer, o povo que estava na antiga aliança. Essa antiga aliança perdura até a morte de Cristo na cruz. Depois da morte de Cristo na cruz, ali vai ser inaugurada uma nova aliança. Então, até a morte de Jesus, o Espírito Santo trabalhava de um jeito. Depois da morte de Jesus, o Espírito Santo trabalha de uma outra forma, está na terra de uma outra forma, desempenha um trabalho em algumas características diferentes. Vamos analisar essa diferença do Espírito Santo aí nos testamentos. Então, no Antigo Testamento, eu coloquei aqui que era provisório e para fins específicos. Então, na antiga aliança, eu vou sempre tentar mudar esses termos para vocês entenderem que quando eu falo só Antigo Testamento, eu não quero dizer aquela divisão que está na Bíblia. Eu quero dizer, porque até falo que essa divisão não está muito correta, ao meu ver. Mas eu quero dizer a antiga aliança que Deus tinha com a humanidade e a nova aliança. Depois nós veremos em outras aulas que Deus tem algumas alianças, fez algumas alianças com a humanidade, mas sempre vai ser mais popular, vai ser sempre melhor dita, mais dita, duas alianças, que é a aliança com o povo de Israel e depois a aliança com a igreja, os crentes em Jesus Cristo. Então, o trabalhar de Cristo, do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na Terra, antes, na antiga aliança, antes de Cristo, antes da morte de Cristo, era provisório. Então, o Espírito ele vinha, ele executava uma função e ele podia permanecer por um tempo determinado, mas a presença dele era condicional. Era condicional ao que Deus exigia. Então o Espírito podia sair da pessoa. O Espírito ele não habitava, ele não estava na Terra, habitando na Terra de forma fixa. Imagine que nós iremos viajar. Então nós vamos viajar e a gente vai passar uma semana em outro lugar. Nós não estamos naquela casa que a gente alugou para passear, para passar esse tempo, essa semana, de forma fixa, não é nossa morada fixa. Nossa morada fixa é a nossa casa, onde a gente estava.
Mas a gente vai, passa um tempo lá, faz o que tem que fazer, passeia, se diverte, conhece as pessoas, visita familiares, conhece pessoas e vai embora. Então é mais ou menos isso que eu quero dizer com provisório. E para fins específicos. Então pus alguns textos aí, vamos ler. Lá em Êxodo 31, do 1 ao 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento de todo o artifício. Então, ele não tinha isso. E Deus enche ele com o Espírito para que ele desenvolva essa habilidade, inteligência, conhecimento em trabalhos artifícios, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. E aí o texto continua. Para que Deus fez isso? Para que Deus escolheu ele? Para que ele desenvolvesse esses trabalhos na edificação do templo que ia ser construído, na arca, que ia ser construída, nas roupas sacerdotais, enfim, tudo ligado à adoração do Antigo Testamento. Então Deus foi uma pequena referência que eu coloquei no Antigo Testamento. Se a gente correr lá para ver o trabalhar, a evolução dessas coisas, veremos muitas outras referências mostrando Deus fazendo isso. Mas aí peguei uma para não se alongar muito, onde Deus ele enche essa pessoa com o Espírito Santo, esse rapaz, para que ele desenvolva esses trabalhos, para que o templo, para que as coisas em relação à adoração do Antigo Testamento seja feita da maneira que Deus queria, porque tinha que ser tudo perfeitinho. Uma das diferenças do Antigo Testamento e da Antiga Aliança e da Nova Aliança é essa, né? A adoração do Antigo Pacto, da Antiga Aliança, era de uma forma, a nova é de outra, e dentro desses detalhes, dessas minúcias, todas essas tamanhos, medidas, detalhes e cores e pedras aqui, não sei quantas pedrinhas ali, enfim, costura com isso e não sei o que, aquilo. Deus exigia tudo isso certinho, e aí ele enche a pessoa com o Espírito Santo para executar isso. Lá em Juízes 14, do 5 ao 6, um outro tipo de referência, um outro tipo de trabalhar totalmente diferente. E aqui vai falar de Sansão, a história de Sansão. Quem lembra, Sansão era forte, enfim, e a força dele um dia é perdida, tal. Por quê? Porque o espírito sai dele. Mas vamos lá. Juízes 14, 5, 6. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tima, pai e mãe de Sansão. E chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, olha lá, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, de tal maneira se apossou dele, de Sansão, que ele o rasgou como rasga um cabrito. Então Sansão, o Espírito se apossa em Sansão e Sansão rasga o leão como se fosse um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Então o Espírito Santo dá essa unção para que Sansão mate o leão. E depois, na história de Sansão, nós veremos que o Espírito também usa ele para outros fins e normalmente com a força de Sansão. Então era o Espírito que capacitava ele. Um outro exemplo que eu não coloquei aí, que eu lembrei agora, o próprio Davi, né? Davi pequenininho, fraquinho, magrinho, com um estilinguinho, vamos dizer, na mão, ele mata Golias, enorme, forte, guerreiro, gigante. Eu não lembro direito como que as pessoas dizem, especialistas, estudiosos, sei lá se também é verdade isso, o tamanho de Golias, mas parece que era bem grande, mais de 2 metros, e Davi pequenininho. E Davi mata ele como? Como que Davi mata ele? Com o Espírito Santo sobre ele, desenvolvendo essa função específica. E lá no Salmo 51:11, isso acontece com o próprio Davi, né? E aí ele faz em uma oração, um salmo em oração, ele pede isso para Deus. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Então era provisório, como eu disse, o Espírito Santo podia ser retirado, ele não estava de forma fixa, constante, fiel, ali, definitiva, ele estava de forma provisória. Então muitas pessoas, cuidado, quando lê salmo, você vai achar que, olha, então o Espírito Santo sai de Davi, podia sair de Davi, senão ele não faria essa oração, então ele pode sair de mim também. Não confunda as duas alianças. Isso eu sempre vou bater na tecla, isso é uma das maiores... um dos maiores erros e divergências que as igrejas, as denominações fazem. Então eu não posso tirar as coisas dos seus devidos contextos.
Por exemplo, se eu pegar todos os salmos e achar que todos os salmos são para nós, se você comparar, nós faremos um estudo sobre isso, tem muita coisa que está dizendo em salmos que não condiz com a igreja, que não condiz conosco, cristãos, servos de Jesus. Então, salmos foi escrito dentro de um período da antiga aliança, com as promessas da antiga aliança, com os acordos da antiga aliança e com os termos e com as palavras da antiga aliança. Então, nós vimos aí que o Espírito Santo ele pode se retirar. E depois nós veremos a diferença para o Novo Testamento, no próximo slide aí. Então, olha lá, agora no Novo Testamento, como é o trabalhar do Espírito Santo na Nova Aliança? Nova Aliança significa o cristianismo, para ser mais simples. Então, aqui ó, eu coloquei em negrito também, que os versículos que nós leremos falará de selados, falará de penhorados com o Espírito Santo. E é algo definitivo. O Espírito Santo agora está de forma definitiva na terra e no cristão. Então, o termo selado significa, vamos dizer, carimbado. Imagine eu compro gados e tem outro amigo meu, sócio, que ele tem os gados dele e ficam no mesmo lugar. Como que eu vou saber qual é meu gado e qual é o dele? Vamos supor, eu tenho 50 gados, ele tem 50 gados. Eu tenho 100 gados lá. Qual que é os meus, qual que é o dele? Então o que eu faço? Eu pego aquele ferro, esquenta ele, né? Que eu não sei o termo disso. Esquenta ele, aquele ferro, fica aquela coisa flamejante e vou lá no gado e marco com a minha inicial, por exemplo. Um exemplo. Com a letra F de Felipe, o meu sócio Paulo, pronto, ele põe o P lá e carimba com o P. E aí toda vez que eu vejo o gado eu falar, o tá selado com F, é meu. O outro tá selado com P, é do Paulo, é do meu sócio, do meu amigo. Então o selado tá com selo, tá com a marca. E penhorado, quer ver penhorado? Vamos jogar no dicionário para vocês verem. Penhorado. Eu ia colocar aí, eu resolvi nem colocar. Então, penhorado, diz aqui no dicionário, que se penhorou, tomado ou aprendido em penhora. Então, quer ver? Outro termo aqui. É uma expressão judicial por parte de um solicitador de bens dados pelo desenvolvedor de uma garantia de uma execução de uma dívida. Então, é algo dado como garantia, como uma promessa. Eu dou aquilo de garantia, está garantido que aquilo é da pessoa, enfim. Então, eu penhoro algo e te garanto que isso é seu. Então, eu te dou garantido que aquilo está seguro, é seu, está penhorado. Então, está selado e penhorado. Vamos avaliar aí esses termos nesses versículos. Lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou. Você está vendo que a referência é Novo Testamento, carta de Paulo à igreja de Coríntios. E ele está falando que também Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então está selado. Tem como eu desmarcar aquele gado que eu selei com a letra F? Não tem, está marcado na carne dele. Deus ele sela com o Espírito Santo os nossos corações. Nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então ele sela e garante que o Espírito Santo é nosso. E não é homem que promete, é Deus. Deus não é homem, nem filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Algo assim o versículo. Então é Deus que promete, que nos sela e nos penhora o Espírito Santo. No mesmo livro, em 2 Coríntios, no capítulo 5:5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, o próprio Deus nos preparou para isso e nos dá o penhor do Espírito Santo. Então, Deus promete, Deus dá e Deus cumpre, porque Deus não mente e nem vai voltar atrás. Lá em Efésios, outra carta à igreja, a igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo do 11 ao 14. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, Jesus Cristo, nele Jesus Cristo,
predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, está garantido. O Espírito Santo é o penhor, já nos deu por garantia, e nós fomos selados com o Espírito Santo. Até quando? Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Qual resgate? Quando Jesus vem e busca a sua igreja. Então, está garantido, está selado, está carimbado, está prometido por Deus. Nós estamos com o Espírito Santo tudo prometido e selado sobre nós, até o resgate da sua propriedade, até o resgate de volta. Então é a mesma coisa que o gado está marcado, nesse exemplo, com o meu selo, até eu ir lá e separar e trazer de volta para mim os 50 gados, separando os do meu amigo aí nesse exemplo que eu dei. Então, mais uma referência aí mostrando o definido, o definitivo de Deus para nós. Lá no mesmo livro, só que no capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais. Como que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Pecando, desobedecendo a Deus, fazendo isso eu entristeço. Não perco, eu entristeço, no qual fostes selados para o dia da redenção, para o dia da volta de Cristo. Então, eu não perco, posso entristecer o Espírito, por mais eu não perco, porque eu já fui selado. Uma vez selado, selado para sempre. Então aí vimos uma clara diferença dos testamentos, das alianças. E nós veremos quando é que realmente surge, quando ele vem, o Espírito vem de forma definitiva e vai estar aí mais à frente. Bom, vamos falar um pouquinho agora da concepção, porque foi outra função do Espírito, né? A concepção virginal de Maria, lá em Lucas 1, 30 ao 35. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relações com homem algum. Então ela pergunta: como é que eu vou ficar grávida se eu não tenho relação nenhuma com nenhum homem? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a concepção virginal. Maria era virgem e ela recebe um filho através do Espírito Santo. Então, o filho que nascer será chamado de Jesus, filho de Maria e filho de Deus, filho do Espírito Santo de Deus. Então, aí é uma hierarquia na Trindade, né? Pai e o Filho nessa hierarquia da Trindade. E outra função, né, do Espírito Santo, que foi gerar ali o Jesus Cristo. Então Jesus nasce, flui da união ali, a carne de Jesus, né, lógico, nasce em Maria, no ventre de Maria, mas o Espírito de Jesus já entrou nela ali dentro. Então o Espírito entra, o Espírito ganha forma humana ali dentro e nasce em forma humana, em carne e osso, em Jesus Cristo. Lá em Mateus 1, do 18 ao 20, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, aqui noivo até então, né, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então o José
pensa, pô, eu vou casar com a moça. Minha moça parece grávida, eu não fiz nada, então ela me traiu. Então ele secretamente, ele que resolve deixar, sem difamar Maria. Mas em um sonho o anjo do Senhor aparece a ele dizendo que ela não estava grávida de outro homem, ela não teve nenhum ato sexual com ninguém. O filho que estava no ventre dela era o filho de Deus, o filho gerado pelo Espírito Santo de Deus. Bom, então nós vemos aí mais uma função do Espírito, que é gerar Jesus no ventre de Maria de uma forma totalmente sobrenatural, miraculosa, e algo que só um homem até hoje nasceu dessa forma. Todos os outros, a não ser Adão e Eva, foram gerados de uma forma comum. Então Adão foi gerado pelas mãos de Deus, Eva saiu da costela de Adão e Jesus Cristo foi gerado através do Espírito Santo. Qualquer outro ser humano foi gerado e nasceu de uma coabitação natural. Então aí já mostra quando Jesus nasce que ele não nasceria uma pessoa normal como nós, uma pessoa simples assim como nós. Ele seria diferente, realmente o unigênito do Pai, gerado, o único gerado por Deus. E nós não, nós somos gerados pelo meu pai e pela minha mãe, você pelo seu pai e sua mãe. E sim, com a mão de Deus nos fazendo, nos criando, fazendo todas as coisas, mas com duas carnes, com dois DNAs, com a coabitação de duas pessoas distintas. Próximo slide. Então a união, alguns versículos que mostram um pouco mais essa união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No ventre de Maria nós já vemos essa união. Agora veremos outras referências. Em Lucas capítulo 3, do versículo 21 e 22, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus estava se batizando, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, e Deus do céu fala com eles. Em um só cenário, nós vemos o Filho, o Espírito e o Pai. Os três ali, em um só cenário, em uma só cena, em uma só situação, a união dos três. Lá em 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é uma saudação, né, que Paulo está fazendo no final da carta aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Então Paulo cita a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus representado pelo Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 3. Ele derrama sobre nós, ele deseja sobre nós as três pessoas da Trindade. Em Mateus 28, do verso 19 e 20, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Jesus dizendo isso, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nome do Pai, o próprio nome dele e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Interessante essa promessa que Jesus faz. Porque Jesus tinha prometido que ia morrer e ia para o Pai. Certo? Eles sabiam que Jesus ia chegar a hora, Jesus ia ser entregue na mão dos judeus, na mão dos romanos, Jesus ia ser morto e Jesus iria ressuscitar, mas ia para o Pai. Mas ele está falando que ficarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como assim, se ele foi embora? Um dia ele subiu, foi assunto ao céu. Mas a promessa dele foi cumprida. Isso que nós veremos daqui a pouquinho. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa cumprida, a promessa de Jesus nunca será falha. Então aí vamos ver a promessa da vinda do Espírito Santo. Então, Jesus foi, mas ele promete que outro, né, entre aspas, outro em outra forma, mas Deus, né, em espírito, viria e estaria conosco. Então essa promessa
É a promessa ainda na antiga aliança, prometendo que o Espírito viria na nova aliança. Lembra que a gente falou sobre as diferenças das antigas, do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Quase no Novo Testamento ali, quase na nova aliança, Jesus promete a forma que Jesus promete quando o Espírito Santo viria de forma definitiva, de forma que aí faz jus naquele slide que eu coloquei lá, de forma definitiva agora na nova aliança. Então, veremos aí a promessa da vinda, ainda não é a vinda, mas a promessa da vinda. João 14, 16 ao 20. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, volta no slide anterior aqui, ó. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí ele fala, a fim de que esteja para sempre convosco, até a consumação dos séculos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Não vê porque é Espírito, né? Nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então já me deu alguns spoilers de alguns slides à frente aí. Ele habita convosco, tudo bem, nós já vimos, mas ele estará em vós. E é um Espírito, porque isso que ninguém vê. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Voltarei para vós outros. Fui e voltei. Nós veremos isso já já. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. O mundo não verá mais Jesus. O mundo não vai ver mais Jesus porque ele estava em carne e osso. Todos viam ele. Podiam não acreditar nele, mas viam ele. Vós igreja, vós cristãos, porém me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A união do Filho, do Espírito e do Pai. Um no outro. Lá em Atos 1, 5, 8, alguns versículos, um capítulo antes de quando realmente ele vem, né? Então, um capítulo antes, no capítulo 2, o Espírito vem, nós veremos no slide seguinte. E no capítulo 1 aqui de Atos diz, porque João Batista, né? Na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O que é a palavra batismo? Vamos ser bem ralo, assim. A grosso modo, significa derramado, mergulhado, preenchido. Então, imagina, estou sequinho, pulo numa piscina, mergulho numa piscina, eu saio totalmente cheio da água, totalmente inundado por aquela água. Então, o batismo significa uma imersão ou um derramamento desse Espírito sobre nós. Então, o João batizava na água, foi o exemplo que eu dei. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí não é um batismo agora físico que ele está falando, é um batismo espiritual, o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Por quê? Porque isso aqui a gente está lendo em Atos 1. Alguns dias depois, Atos 2, a promessa é cumprida. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Então, alguns dias depois, slide seguinte, a vinda de fato do Espírito Santo. Atos 2, do versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Não veio um vento, veio um som como de um vento. E encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Então, eles estavam reunidos ali. E apareceram os discípulos de Jesus. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, não língua de fogo, língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, em alguns dias depois, agora aí, cumpre aquilo que eu falei, que o Espírito agora ele passa a habitar definitivamente na terra nessa aliança. Então o Espírito está sobre a terra desde aquele dia. Então todas as vezes que uma pessoa
crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo não vem de novo. O Espírito Santo já está. Ele veio essa vez, agora ele já está aqui. Então, toda vez que a pessoa crê em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus. E aí, interessante, porque todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Se vocês depois em casa, vocês pegarem o texto e forem lendo os próximos versículos, vocês vão ver que eles falavam em línguas terrenas, línguas nacionais, e outros ouviam eles falarem naquela língua. Então, por exemplo, vamos supor que fosse hoje, eu vou falar das línguas atuais para que não confunda. Vamos supor que eu fale português, né? E eu falo português. E uma pessoa que é japonesa vai me ouvir falando japonês. E o japonês vai ouvir um espanhol falando espanhol japonês. E eles começaram a ver, mas esses estão falando todos a língua e eu estou entendendo isso. O que significa isso? O estudo não é sobre isso, mas também por critério de curiosidade. Se vocês lembram da passagem lá da Torre de Babel, onde os homens achavam que eram muito poderosos, muito fortes, muito autossuficientes, eram muito prepotentes, na verdade, Deus fala assim, eu vou confundir esses caras. A partir de agora eu vou começar a espalhar e vai ter vários tipos de línguas diferentes e cada um vai entender mais do que o outro fala. Então Deus separou. Mas Deus promete uma coisa, um dia todos ouvirão e todos falarão a mesma língua. E nesse dia é cumprido aquela promessa que foi feita lá atrás, onde pessoas de várias nações diferentes se unem novamente. Uma outra referência que isso tem é que não importa se você hoje é judeu, nasceu em Israel, se você é japonês, se você é africano, se você é europeu, se você é brasileiro, né, sul-americano, não importa onde você... Todos foram unidos em um só corpo. Todos são irmãos em um só corpo, através do corpo de Cristo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo unifica e todos são filhos de Deus. Não importa a cor, o sexo, a idade, não importa o bolso, não importa a condição financeira, social, não importa, isso não importa. Creu em Jesus Cristo, todos agora falam a mesma língua. Isso aí de forma metafórica, a mesma língua, mas todos formam um só corpo em Cristo, todos são irmãos igualmente, é a união novamente de todos os povos em Cristo, na igreja. A igreja é a união de todos os povos. Bom, próximo slide, então, a referência aí do batismo com o Espírito Santo, em João capítulo 1, 32 e 33. João aí, esse João aqui da carta, que escreveu a carta, é o João apóstolo de Jesus Cristo. E esse João, de qual esse João está falando, esse João aqui, ó, é João Batista. E João testemunhou dizendo, João Batista testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba, que a gente já leu lá atrás, e pousar sobre ele, Jesus. E não conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, de Deus, né? Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, quem batiza com o Espírito Santo? Segundo Deus falando para João Batista, Jesus. Então, João fala, recebi de aquele que me enviou a batizar com água, e esse que me enviou a batizar com água me disse, mas aquele outro que você viu descendo o Espírito sobre ele em forma de pomba, é ele que batiza com o Espírito Santo. É ele que dá o Espírito Santo, é isso que diz. É ele que te dá o Espírito Santo. É só ele tem o poder para encher o cristão com o Espírito Santo, dar o Espírito Santo ao cristão. Não há nenhum outro nome na terra, não há nenhum outro nome, nunca houve outro nome que dá o Espírito Santo, somente o Filho de Deus. E uma pergunta, então, que já meio que foi respondida aí em alguns spoilers meus aí. Aonde habita esse Espírito Santo? Onde ele está, esse Espírito Santo? Onde ele habita? Onde ele mora, esse Espírito Santo? As duas cartas aí, as duas referências nas cartas de Coríntios. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço.
comprados por preço, significa o sangue de Jesus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, aonde habita o Espírito Santo? A resposta, no vosso corpo. O vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Qual era o santuário do Espírito Santo no Antigo Testamento? Também podia ser o corpo da pessoa, de forma não fixa, né? De forma provisória. Mas a presença de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Aonde Deus habitava no Antigo Testamento? Na Antiga Aliança. Primeiro ele habitou na tenda, depois foi construído o Templo de Salomão. E ele habitou ali, no lugar santo dos santos, no Templo de Salomão. A presença dele estava ali. A Bíblia fala que quando Jesus morre, o véu significa a cortina, que estava fechando a entrada dessa sala. Então tinha a Arca da Aliança dentro do Templo de Salomão. Imagina, um templo com salas. Tinha uma salinha lá, que dentro daquela salinha, chamada Lugar Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança. E na porta tinha um véu separando. Não era uma porta, era um véu. Um véu separando. Então não podia se passar daquele véu. Só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar ali dentro, porque ali estava a presença de Deus, na antiga aliança. Quando a Bíblia fala que quando Jesus morre, o véu do templo, Jesus morre num lugar, o véu do templo, em outro lugar, no exato momento que ele morre, se rasga de cima a baixo. Significando agora que a presença de Deus não está mais fechada, limitada a um templo. A presença de Deus saiu dali. E todos têm acesso a essa presença de Deus. E agora, a nova aliança, o Novo Testamento, vem nos mostrar que agora o santuário, que era lá no Templo de Salomão, no Antigo Testamento, agora passa a ser o corpo do cristão. Por isso que Jesus disse que eu estarei convosco, e eu estarei em vós todos os dias até a consumação dos séculos. Porque agora você que crê em Jesus Cristo, é o templo do Espírito Santo. Deus habita aqui. O Espírito Santo está aqui em nós. Na mesma carta, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí mais um pouquinho da obra do Espírito Santo. Lá em João 15, versículo 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, isso eu volto lá atrás, né? Um pouquinho antes dele ter vindo. Quando eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, uma das obras também do Espírito Santo é dar testemunho de Jesus Cristo, é ele que está falando aqui. E vós também testemunhareis. Por que você tem? Porque também terás o Espírito Santo. Porque estais comigo desde o princípio, o Espírito Santo. João 16, 5 ao 8. Mas agora vou junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então isso é muito importante. Jesus fala, eu preciso ir. E quando eu for, eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. E quando ele vier, quando eu for e ele vier, que foi aquilo em Atos 2 que nós vimos, que ele veio, convencerá o mundo não todo mundo, mas as pessoas que crerem, do pecado, da justiça e do juízo. Uma coisa que eu demorei para entender. Não sou eu, não é você que vai fazer a pessoa entender, fazer a pessoa sentir o pecado, fazer a pessoa se arrepender do pecado, se convencer que é pecadora. Nós falamos. A Bíblia de Jesus manda nós irmos, pregarmos o Evangelho, nós irmos e falar dele para as pessoas. Mas quem convence a pessoa do pecado dela? Quem dá o arrependimento a ela? Quem faz ela crer em Jesus Cristo? Quem faz ela se convencer que ela tem pecado, da justiça que Deus irá executar em cima desse pecado e do juízo que virá sobre esse pecado? Não sou eu nem você, não é com as nossas forças, não é com as nossas palavras, não é com essas aulas, com os slides, não é. Essas aulas servem para, e nós pregamos para as pessoas, serve para
Fazer a pessoa ouvir, beleza, ela sabe. Mas quem convence, ela sabe aqui, no ouvido, na cabeça. Mas quem convence aqui é o Espírito. E é esse convencimento que traz a salvação. Que a pessoa se convence que é pecadora, se arrepende dos pecados, crê em Jesus Cristo e é salva desse juízo final. Então, várias pessoas podem estar assistindo isso, como na última aula que foi sobre Jesus Cristo, que ali a gente viu sobre o Evangelho. Muitas pessoas ouviram, muitas pessoas vão ouvir, muitas pessoas vão entender, falar, nossa, agora eu sei o que significa o Evangelho, o que Jesus veio fazer, mas não vai significar nada para elas. Outras vão ouvir e o Espírito Santo vai convencer elas. Esse que João Batista está apontando, que batiza com o Espírito Santo, esse é Deus. Esse encarnou no ventre de Maria, esse entrou no ventre de Maria, se encarnou, nasceu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Uma coisa é crer com o intelecto, isso não salva ninguém. Outra coisa é ser convencido pelo Espírito Santo de todas essas coisas. Esse convencimento é um presente de graça que nós recebemos dele, que através dele nós temos vida eterna, com Cristo, por Cristo, para Cristo e devemos ser sempre gratos a ele. Então, não tentem forçar ninguém, não tentem dizer que pessoas você precisa, porque você precisa com todas as forças, porque se você não sei o que, e você fala, eu preciso falar pra ela de novo, ela já falei, eu vou ter que falar de novo, vou ter que bater nela, vou ter que brigar nela, vou ter que atacar com a Bíblia, né? Não. Anuncie o Evangelho, prega Jesus Cristo, que o Espírito vai convencer aqueles quem ele quer do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo, uma das obras dele é essa. Vamos falar um pouquinho agora dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo significam os dons que ele nos dá, né? Em nós, os dons executados em nós do Espírito Santo. E ali eu coloquei em negrito, em prol da Assembleia, / igreja. Quando eu digo Assembleia, significa em prol das pessoas, né? Em prol dos outros membros do corpo de Cristo. Em Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela é batizada, ela tem a remissão dos pecados dela, porque ela creu em Jesus Cristo, e a partir dali ela recebe o dom do Espírito Santo. Então, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. E quais são esses dons? Vamos lá, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, diz alguns. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, vamos lá. Presta atenção nisso. A Bíblia falou que os dons são diversos. Então, existem vários tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, por exemplo, Deus ele vai dar para um grupo para algumas pessoas um tipo de dom, para outras pessoas outros tipos de dons, para outras outros tipos de dons, para que cada um desses dons trabalhe em prol dos outros dons. Por isso que eu disse, em prol da igreja, um trabalha para o outro. O dom não é para mim mesmo, o dom é para ser executado em prol da igreja. Então, por exemplo, isso que eu estou fazendo, ensinando a palavra, um dom em prol da igreja, de outras pessoas que ouvem o Evangelho. E assim, vocês que se creem em Jesus Cristo também têm os seus dons, que Deus vai direcionar e vai usar da melhor forma que Ele quiser. E outra, diversos dons, mas o Espírito é um só. Então, se eu tenho um tipo de dom, você não necessariamente terá o mesmo tipo de dom que eu tenho. E que outra pessoa talvez não terá o mesmo tipo de dom que nós temos. Mas o Espírito Santo derramado sobre nós é o mesmo. Executando diferentes ações, diferentes dons. Então, sei lá, por exemplo, um jogador de um time de futebol. Ele está com a camisa do time de futebol, ele está jogando no mesmo time que os outros 10 outros jogadores no campo está, só que ele desempenha uma função específica. A minha função é defender a lateral esquerda. Mas a função do atacante lá na frente é fazer gol, é atacar. Mas ele é do mesmo time, ele está com a mesma camisa, só que a função dele é diferente. Dei um exemplo aqui só para entender sobre as diversidades de dons, falando que o Espírito é o mesmo.
Continuando. E também há diversidades nos serviços. Também nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. Então, como eu disse, o jogador lá, ele defende a lateral esquerda, o outro defende a direita, o outro defende o outro defende o meio campo fazendo a armação da jogada, os dois defendem, um ataca na ponta esquerda, o outro ataca pela ponta direita, mas o time é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Então, a diversidade também nos serviços. E aí, o terceiro aqui. E há diversidade nas realizações desses dons, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, há diferença, é isso que eu quero dizer. Não caiam nessa que todos têm que ter os mesmos dons, que todo mundo tem que ter o mesmo dom. Não, a Bíblia diz que não, há diversidade de dons um em prol do outro. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Olha lá, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, visando alguma coisa. Então Deus dá o dom do Espírito para as pessoas para que elas executem alguma coisa útil para o corpo de Cristo. Porque um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Então, já é a primeira referência literal do que Deus dá de dom. Palavra da sabedoria, é um dom do Espírito. E há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, a palavra da sabedoria, o outro, a palavra do conhecimento. E outro, no mesmo Espírito, a fé. Não a fé salvífica, porque para todos tem que ter aquela fé para ser salvo, todos que aqui que têm o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo já teve. Outro tipo de fé, que não é assunto agora. Um dia a gente pode estudar mais a fundo esses dons individuais. E há outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. 4 já. E há outro, operações de milagres. E há outro, profecia. E há outro, discernimento de espírito. E há outro, variedade de língua. E há outro, capacidade para interpretá-la. Só nesse texto eu já contei 9 aí. Você está vendo? Há outro. Então não queira ter todos os dons. Não queira achar que todos devem ter o mesmo dom, como em muitas igrejas dizem. Que todos precisam falar em variedades de línguas. Não, isso é dado a alguns para fins específicos e a outros outras coisas. É um erro falar que todos têm que ter o mesmo tipo de dom. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. O Espírito dá os dons como ele quer, como satisfaz a ele, como lhe apraz, dando individualmente para cada um de nós. Sempre, sempre em pró do corpo de Cristo. Sempre em pró da exaltação, da glória e do louvor ao nome de Jesus Cristo. Sempre, sempre, sempre. O fim de tudo é Cristo. Todos esses dons vão ser trabalhados por pessoas diferentes, executando papéis em prol de um corpo no qual a cabeça é Cristo, para que Cristo seja exaltado e glorificado sempre, sempre, sempre. Sempre Jesus Cristo vai ter a primazia e o primeiro lugar, né? O lugar de honra de tudo que acontece na nossa vida. Bom, agora a gente viu isso aí, né? Os dons. Agora a gente vai ver os frutos do Espírito. Agora uma diferença. Os frutos do Espírito, todos têm. Todos têm todos os frutos do Espírito. Talvez em intensidades, em graus, em vamos dizer, em execuções talvez às vezes menores, às vezes outras pessoas em alguns frutos um pouco maior, mas os frutos do Espírito, todos têm os frutos do Espírito. A partir do momento que você crê em Deus, em Jesus, o Espírito de Deus entra em nós e o Espírito nos dá os frutos do Espírito. Que significa frutos? As características que uma pessoa tem quando ela tem o Espírito Santo fixa. Essa pessoa vai ter essas características. Os dons não. Os dons, eu vou ter todos os frutos do Espírito e os dons eu vou ter aquele que Deus quer me dar para que eu trabalhe em prol da igreja. Então vamos ler sobre os frutos agora. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, no Espírito. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, um princípio aí. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, quem não guarda as minhas palavras, ou quem não me obedece, quer dizer que, palavras de Jesus, não me ama. É isso que o texto está querendo dizer. Então, se uma pessoa não obedece, não guarda as palavras dele, não está nem aí para ele, é
porque não ama Jesus. E se não ama Jesus, não é amado por Deus e não é cristão. Então, um primeiro fruto do Espírito aí é a obediência. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, nós não precisamos mais de uma tábua escrita para que a gente fique ali. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. O Espírito Santo nos vai direcionar ao que nós temos que fazer. A Bíblia nos dá a lei, a Bíblia nos dá os mandamentos de Cristo para nós, mas o Espírito Santo é que vai fazer eu executar aquelas coisas, vai me fazer andar por aquelas coisas, vai me fazer, no momento de alguma situação, tomo qual atitude, essa ou essa. Eu não vou estar com a Bíblia ali. A Bíblia está falando, não, o Espírito Santo me ensina e me guia para onde Ele quer que para onde Ele quer que eu faça para agradar a Jesus. Outros frutos aqui. Aí aqui é uma lista de frutos do Espírito Santo bem conhecida em Gálatas 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é, então vamos lá, já tinha dito, obediência pelo menos, no versículo anterior aí, essa perícope anterior, pelo menos a obediência. Agora vamos lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 aí, mais uma lá, pelo menos 10. Aí você vai falar, mas uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus não tem amor, não tem alegria, não tem paz? Tem, mas não essa. Mas não esse amor, não essa alegria, não essa paz, não essa longanimidade, não essa benignidade. Essa não. Essa quem tem somente aquele que crê em Jesus Cristo e tem o Espírito sobre si. E todos, E todos que creem em Jesus Cristo. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E os que são de Cristo Jesus, repetindo, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. O que significa isso? Principalmente esse domínio próprio aqui, ó. Crucificam a carne, não fazem mais o que a carne pede, não fazem mais o que as paixões e as concupiscências e as cobiças pecaminosas da carne faz. Pode até ter erros, pode até cair, mas não vive com isso. Crucificou, prendeu, pôs numa jaula, está trancada. Não vive mais deliberadamente no pecado, diferente daquele que não tem o Espírito de Cristo. Vive no pecado como se fosse totalmente normal. Por isso que Jesus fala, não dê pérolas aos porcos. Ou, por quê? Porque porco não quer... Porco é porco, é sujo, quer lama, não quer banho, não quer perfuminho. Porco quer se lamaçar na poça. Então não adianta a gente achar que aquele que não tem o Espírito de Cristo, ele pode até ir para uma igreja, ele pode até congregar em nome do Senhor, mas não aguenta por muito tempo. A vida dele, socialmente ali, naquele período de comunhão com os irmãos, pode até enganar os irmãos, mas o coração, as atitudes não aguentam por muito tempo. E a vida não vai ser 24 horas. Aquilo vai ser um tipo, vai ser uma enganação a ele mesmo, à sociedade. Agora, ele não vai conseguir. Agora, quem é verdadeiramente cristão tem os frutos do Espírito e a Bíblia diz que o Pai conhece a árvore pelos frutos. Se eu vejo, ó que fácil, se eu vejo um abacate pendurado na árvore, que árvore é essa? Fácil, pelos frutos eu conheço a árvore. E o último versículo aqui que eu não li, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E acho que o último slide para finalizar aqui, eu pus aqui qual é a maior característica de uma pessoa com o Espírito Santo. Qual é? O próprio termo Espírito Santo já diz, santo, santidade, significa separado, longe do pecado, separado da contaminação mundana. Ou seja, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela deve ser parecida
com Jesus. Ela tem que ser parecida com Jesus. Uma pessoa, nós não lemos em nenhum lugar que uma pessoa que tem o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela vai rolar, ela vai pular, ela vai gritar, ela vai ficar esperneando, ela vai... Enfim, ela vai estar de terno e gravata. Não significa nada. Significa a principal característica é santidade. Se você crê que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e Jesus disse que eu estarei convosco, logo o Espírito Santo é Jesus em nós. Se é Jesus em nós, eu tenho que exalar o quê? O perfume de Jesus. Eu tenho que me parecer com Jesus. Se eu passo um perfume de lavanda, eu vou cheirar o quê? Lavanda. Se eu tenho o Espírito Santo de Jesus, eu me pareço com o quê? Ou com quem? Com Jesus. No que? Nas atitudes. Nessas atitudes que nós lemos: espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, obediência ao Pai. Tudo isso me faz ser parecido com Jesus. Então, todos aqueles frutos juntos, unidos, significa santo, santidade. Uma pessoa que anda daquele jeito é uma pessoa santa. Uma pessoa parecida com Jesus. Bom, discorremos aí em uma hora